Beleza, galera, então nós estamos aqui com um papel onde eu vou fazer algumas explicações para ficar mais fácil para vocês. Primeiro ponto que a gente tem que saber é que nós estamos falando de uma corrente elétrica. E como toda corrente elétrica, ela possui características importantes. E uma característica que vai classificar as correntes elétricas é justamente a frequência. Por isso que eu chamo a atenção nesse primeiro momento, porque nós precisamos entender que as correntes terapêuticas elas serão divididas em três grandes grupos, tá? As correntes de baixa frequência, as correntes de média frequência e as modalidades de alta frequência, que aqui já é uma frequência tão alta que ela adquire uma nova característica. Ela passa a se tornar um campo eletromagnético. Ok? Então aqui, neste caso em especial, a gente não fala necessariamente em passagem de corrente elétrica. A gente fala especificamente que há aqui um campo eletromagnético, que vocês conhecem, algumas opções bem interessantes, que nós temos as radiofrequências da vida, dentre elas a diatermia por ondas curtas e diatermia por micro-ondas. Ok. E dentre as correntes de baixa frequência, são aquelas que estão na faixa de 1 até 1000 Hz. As correntes de média frequência são aquelas que estão na faixa de 1000 Hz, eu estou representando aqui como 1 kHz, tá? Até 10 kHz. Ok? Então essas são as correntes de média frequência que nós utilizamos bastante. Além disso, as correntes de baixa frequência, vocês também conhecem muitos exemplos das correntes de média frequência, como o TENS e FES e praticamente todas as nossas correntes diretas que nós utilizamos no dia a dia. Ok? E o que nós vamos estudar hoje, que é a corrente russa, ela está nesta categoria aqui. Ela é uma corrente de média frequência. Se nós vamos falar de uma corrente de média frequência, é importante você saber o que é uma corrente de baixa e o que é uma corrente de alta antes. Por quê? Porque a de média frequência tem características peculiares que a diferencia das outras opções. E isso é muito fácil a gente entender que a corrente de baixa frequência ela possui características de pouca penetração nos tecidos subcutâneos, porque elas têm uma impedância maior. Já as correntes de média frequência, elas não possuem tanta impedância assim, e elas conseguem chegar um pouco mais nos tecidos subcutâneos. Não necessariamente este chegar mais profundo significa resultados clínicos melhores, tá ok? Fica bem claro isso daí. E as de alta frequência já mudaram tanto as suas características que elas já atingiram o campo dos megahertz, ou seja, você pega um pulso e coloca 1 milhão de pulsos em um segundo e você passa a ter agora modalidades em megahertz. Nós não vamos estudar eles, nem vamos estudar esses daqui. Nós vamos nos ater a essa galerinha daqui que está na corrente média. E quais são as correntes de média frequência que nós temos no nosso dia a dia? Quais são as modalidades que nós temos? A primeira, que é o motivo da aula de hoje, é a corrente russa. Professor, além da corrente russa, existe outra? Lógico que existe. Nós temos aqui uma irmã da corrente russa, que é de outro país, que é a corrente australiana. Nós temos aqui a irmã dela. As duas juntas possuem características muito próximas e muito parecidas, tá? Então, quando você estiver na aula de corrente russa, muita coisa que você aprender comigo hoje, tá? Neste assunto daqui,
a gente vai pegar emprestado e trazer boa parte do conhecimento adquirido para a corrente australiana. Então fica muito mais fácil você estudar uma e depois estudar outra, porque elas possuem basicamente origens muito próximas. Tanto é que dentro da classificação a gente vai dar um nomezinho especial para a corrente russa e corrente australiana, dizendo que elas são correntes alternadas em modo burst. Tá certo, galera? Fixa isso daí. Isso daqui é importante pra caramba. Isso tem nos aparelhos e vocês podem nem ter se dado conta, mas isso aqui tem lá nos aparelhos que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Vocês vão ver exatamente aonde é que entra esse modo burst na corrente russa e também na corrente australiana, embora não seja o foco da aula de hoje. Mas além dessas duas aqui, existe mais alguma, professor? Tem sim, a corrente interferencial. Pois é, basicamente nós temos essas três correntes aqui em nossos aparelhos, no nosso dia a dia como fisioterapeuta, e nós podemos utilizá-las no nosso dia a dia. Será que eu sei usá-la do melhor jeito possível? Será que faz tanta diferença assim usar o TENS e o FES ao invés de usar a corrente russa? A corrente russa é melhor do que o FES? Será que se eu usar a corrente russa eu vou conseguir gerar mais força do meu paciente? Será que isso é verdade? Quem me acompanha já sabe que isso não é verdade, tá? Eu já tenho repetidamente dito isso, de que a corrente russa ela não traz nenhum ganho adicional em relação ao FES. Mas, professor, por que então existem essas duas modalidades, né? O TENS, que é de baixa frequência, e o FE e a russa, que é de média frequência. Existem porque são opções de correntes que estão aqui na nossa prática do dia a dia. Agora, dizer que ao utilizar uma é muito superior a usar a outra, isso é um equívoco. Eu tenho essas duas opções para utilizar no meu dia a dia. Aí eu preciso escolher qual é a melhor opção. Embora exista sim uma ideia de que a corrente russa esteticamente ela vai gerar melhor resultado. Por isso eu já tenho equipamentos voltados exclusivamente para a corrente russa. Existem seções e pacotes de corrente russa dentro da estética. Poderia ser tranquilamente sessões de eletroestimulação com FES. O aparelho poderia não levar ali a corrente russa, mas levar o FES e ia gerar os mesmos resultados clínicos, tá? Então existe sim uma ideia ainda pairando na maioria dos fisioterapeutas, né, de que a corrente russa ela é superior às outras correntes, mas isso já caiu por terra há alguns anos, tá? Isso, nós temos alguns professores de renome aqui, principalmente um que eu gosto muito, e vou fazer aqui uma divulgação dele, que é o Dr. João Durigan, que ele é da UNB, ele faz um trabalho muito bom, ele é professor do mestrado e doutorado lá, ele ensina muita coisa bacana, muita coisa legal, tá? Sabendo deste contexto onde nós estamos aqui e que a corrente russa é o nosso grande motivo da aula de hoje, eu vou agora falar exclusivamente sobre ela, sobre a